Professor, eu queria entender um pouquinho mais sobre a entrada desse opositor, né? A gente estava trazendo os perfis e ele, como eu contei, era um nome até pouco tempo desconhecido. Entra no lugar ali da Maria Corina, né? Que houve um impedimento dela de participar das eleições. Mas como é que ele se projeta, né? Sendo um nome tão desconhecido? É por meio da Maria Corina? Como é que é visto esse personagem diante dessa disputa que está acirradíssima a despeito do desconhecimento do opositor? Olha, Tainá, essa pergunta é fundamental para a gente entender o que aconteceu na Venezuela. Talvez a oposição tenha entendido mais o rumo dos tempos. Todas as outras derrotas da oposição na Venezuela, primeiro motivo de todos, é sempre a divisão interna na Venezuela, entre essa oposição, entre os vários grupos mais radicalizados, grupos empresariais específicos. Maria Corina conseguiu soldar esses grupos em torno do nome dela. O problema foi que a reação do regime foi total contra ela. Com Maria Corina não teria eleição. Maria Corina tentou uma alternativa que fosse muito mais, vamos dizer assim, negociável para ela, que era também Corina Yoris. O regime também diz, com ela não dá. Esse é o ponto. Tua pergunta é fundamental para entender o papel de Edmundo Gonçalves. Edmundo Gonçalves é a pessoa que é capaz de entender a transição. É um diplomata, é alguém que, de alguma forma, não participava do jogo político venezuelano, mas, de alguma forma, pode representar transição com alguma estabilidade, tanto para Maduro como para a oposição. A oposição não conseguia se entender para que um dos nomes entre os diferentes grupos emergisse substituindo Corina. Era impossível. O nome de Edmundo Gonçalves era um nome de fora que o regime também aceita. Em outras palavras, não há dúvida nenhuma que o nome de Edmundo Gonçalves sinaliza uma transição, e agora vem a palavra mais sensível, com anistia ao antigo regime. É esse o ponto. De alguma forma, Edmundo Gonçalves representa essa possibilidade de uma transição pacífica. Se ela será verdadeira ou não, isso o futuro dirá. Ele, no momento, é o nome possível para tranquilizar os ânimos e, de alguma forma, observe que ele não faz nenhuma declaração, observe que ele mantém-se absolutamente distante numa atitude diplomática. De algum modo, foi o seu feitio. Ele foi diplomata na Argélia, e eu chamo a atenção para que, durante a era Chávez, ele foi diplomata na Argentina, de 98 a 2002. Isso tem uma importância enorme. Ele era um homem de alguma confiabilidade no contexto chavista, e é um homem de alguma confiabilidade também no contexto da oposição. Então, de algum modo, é o que era possível ser feito para fazer essa transição. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o cenário internacional também contou com ele. Eu estou falando de União Europeia, eu estou falando da diplomacia brasileira e, obviamente, o aval da diplomacia americana para o nome dele. Professor, agradeço a entrevista do senhor. Conversamos com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Sempre é um prazer tê-lo aqui com análises muito lúcidas e esclarecedoras sobre o cenário internacional. Obrigado, professor. Eu é que agradeço, Uribe, Tainá. Muito obrigado pela entrevista. Boa tarde a todos.